Olá, eu sou o Elerão Júnior, eu sou médico urologista e hoje eu quero falar com você a respeito de uma doença que é a hiperplasia prostática benigna, ou também conhecido como crescimento benigno da próstata. Essa doença ela vai acometer os homens fazendo com que a próstata feche, tampe, obstrua o canal da urina e isso causa uma dificuldade miccional, principalmente naqueles homens com mais de 45 anos. E isso pode culminar, às vezes, com a necessidade de um procedimento cirúrgico quando não é tratado de forma adequada. Hoje eu quero falar sobre os remédios que podem diminuir, que podem murchar sua próstata, ok? Mas antes, se você ainda não se inscreveu, já aproveita agora, se inscreve, deixa seu like, comentário, sugestão, encaminha para aquele amigo seu que está mijando fininho, quase na botina, porque pode ser que ele seja beneficiado com o conteúdo desse vídeo, uma vez que ele é feito com uma linguagem super simples, descomplicada para você, ok? Me segue também lá no Instagram, nós temos uma caixinha de perguntas toda quinta-feira, o qual você vai tirar suas dúvidas, você vai mandar suas perguntas e é uma caixinha bastante descontraída, além do que lá temos posts, vídeos de outros conteúdos diferentes do que nós postamos aqui no YouTube, ok? Bora pro vídeo? Todas as vezes que nós vamos tratar a próstata, nós temos dois tipos de remédios, dois grupos de classe de remédio. Nós temos os alfa-bloqueadores ou nós temos os inibidores de 5-alfa-redutase. O que é isso? Quando você vai lá no seu médico e ele passa para você uma medicação que vai melhorar o fluxo da urina, ele está te passando um alfa-bloqueador. Aqui eu tenho um exemplo de um alfa-bloqueador, aqui um outro exemplo. Não sou patrocinado por nenhum laboratório, isso aqui é o que eu tinha de amostra, porque aqui são duas classes diferentes. Aqui eu tenho a tansulosina e aqui eu tenho a doxazosina. São parentes, são medicamentos que nós usamos para melhorar o fluxo urinário aqui no Brasil. Esses dois remédios são as únicas duas classes que são liberadas aqui no Brasil. É claro que esse aqui é uma marca, Stuba é uma marca, mas existem Tansudart, tansulosinas de forma genéricas, existem vários medicamentos que são tansulosina. E com relação à doxazosina, nós temos aqui o Unoprost, mas tem o Carduran, tem o Duomo, existem vários medicamentos. Esses medicamentos, presta atenção, eles não diminuem o tamanho da sua próstata. Se você está tomando esse remédio com o intuito de diminuir a sua próstata, não é esse o efeito que ele faz. O efeito dele é para aumentar o fluxo urinário, melhora o seu sintoma, porém ele não reduz a sua próstata, ok? Se você está tomando isso com o intuito de reduzir a próstata, está perdendo seu tempo, ele não reduz, ele vai melhorar o seu fluxo. Então são medicamentos que não melhoram a história natural da doença, eles não vão evitar que você caminhe para uma cirurgia. São medicamentos que aliviam sintomas. Mas existe uma classe de medicamentos que eles vão aliviar os sintomas. Eles vão aliviar os sintomas e podem diminuir o tamanho da sua próstata. São os inibidores de 5-alfa-redutase. No mercado nós temos dois tipos. Nós temos a finasterida e a dutasterida. Aqui eu tenho uma amostra dessa dutasterida que é o Dastene, mas existem outras, como por exemplo o Avodart, que é o referência. A dutasterida hoje ela é muito utilizada, inclusive no tratamento capilar, nessa dose que está aqui, porque ela aumenta a produção e fortalece os pelos, né, o cabelo. E aí ela é muito usada durante o tratamento de quem está fazendo implante capilar, de quem quer evitar perda de cabelos. Por quê? Porque ela é um bloqueador da 5-alfa-redutase. E isso acaba fazendo com que nasça mais cabelo. Agora, presta atenção, esse remédio, junto com a finasterida, esses aqui têm o potencial de reduzir o tamanho da sua próstata. Eles podem, por mecanismos que nós não vamos falar aqui hoje, porque senão o vídeo ficaria muito longo, ele consegue reduzir o tamanho da sua próstata. Então, esse medicamento, ele consegue mudar a história natural da doença em muitos casos. Ele pode, não estou dizendo que ele vai, mas ele pode evitar uma pessoa de ir para a cirurgia. Por quê? Se a próstata começa a aumentar e ela consegue tomar essa medicação, ele pode reduzir o tamanho da próstata. Quais são os inconvenientes que esses remédios eles podem dar? Em um percentual pequeno de casos, né, principalmente pela dutasterida, eles vão diminuir um pouquinho a libido do homem. Em alguns casos, o homem sente alguma diminuição da sua ereção. Poucos homens relatam isso na prática. Nos estudos mostram que isso varia até 1%, mas na prática eu quase não vejo. Geralmente, quando a gente vai dar esse remédio para algum doente, a gente acaba dando junto uma tadalafila de uso diário, porque a tadalafila tem propriedade também de aumentar o fluxo. Então a gente associa os dois, o homem nem percebe
uma redução na sua ereção. Existem ainda medicamentos que nós podemos associar, que são os combos, são as misturas. Por exemplo, esses dois aqui são misturas de doxazosina com finasterida, ou seja, o que melhora o fluxo e o que diminui o tamanho da próstata. É uma combinação. E nós temos essa combinação que está no Dutan, mas também está no Combodart, que é a dutasterida mais a tansulosina. São duas medicações que elas, além de aumentarem o fluxo, reduzem o tamanho da próstata. Então, hoje, a terapia padrão para redução da próstata em quem tem HPB é usar essas duas medicações. Ou você vai usar a combinação da doxazosina com a finasterida ou da dutasterida com a tansulosina. São aquilo que nós temos de melhor para reduzir a próstata. Tem efeito colateral? Tem efeito colateral. Não existe almoço grátis. Então, quais são os efeitos colaterais dessas drogas? Elas diminuem um pouquinho o volume do ejaculado e podem reduzir, ainda que durante o período de uso, um pouquinho a libido e, em alguns casos, reduzir um pouco a ereção. Se isso acontece, é legal associar, eu sempre associo, na verdade, um remédio desse tipo, que é um combo, junto com o tadalafila de uso diário. Porque o tadalafila de uso diário, ele também auxilia no fluxo urinário. Então, quando você faz a combinação dessas drogas, o homem vai reduzir a próstata, reduzindo o risco de cirurgia, de avançar para qualquer cirurgia. Estou falando de doença benigna, estou falando da hiperplasia. E, além disso, ele melhora, né, a sua ereção, uma vez que ele vai estar usando diariamente o tadalafila. Essas medicações são as opções que nós temos no Brasil para redução do tamanho da próstata de forma a evitar uma cirurgia. Quando eu digo para você de forma a evitar, é porque nem todo homem vai responder ao tratamento. Tem homens que, mesmo tomando remédio, infelizmente a próstata não responde e acabam necessitando de um tratamento cirúrgico. Mas isso é o seu urologista, é quem vai avaliar, baseado no quê? No espessamento da parede da bexiga, na presença de sinais de urgência urinária, da deterioração da função da bexiga, que ela começa a armazenar um resíduo maior do que aquele que é permitido. Então são alguns parâmetros que o seu urologista vai avaliar para decidir se o seu caso pode manter um tratamento clínico ou se é hora de pensar em uma cirurgia. Aqui a gente sempre traz a informação de qualidade numa linguagem simples e mostrando para você, não tem o conflito de interesse com nenhum laboratório, tanto que mostrei vários laboratórios, eu trouxe aqui aquilo que nós tínhamos de amostra, para que você entenda que existe o medicamento para tratar a hiperplasia. Todo mundo vai resolver? Não, não é todo mundo que vai resolver, mas uma grande parcela acaba resolvendo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se você tem mais de 50 ou tem algum amigo que está com dificuldade para urinar, que tem acordado muito à noite, que o jato urinário está fraco, que tem urgência, que vai sair para algum lugar e tem que sentar perto do banheiro porque tem que ir no banheiro toda hora porque não consegue reter urina muito tempo, manda esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que ele vai se beneficiar de algum desses medicamentos no tratamento da sua hiperplasia, ok? Te espero no próximo vídeo.